Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Este que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos mais uma vez entrarmos em orações na presença de Deus, o nosso Pai. Esta, amado e querido ouvinte, é a oração com tema o grande livramento de Deus. Porque Deus é quem dará o grande livramento desde que venhamos crer. E como eu creio que você também crê, então o livramento Deus nos dará e a vitória é nossa pelo poder do sangue precioso que é o sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos clamarmos e com toda certeza, sem sombra de dúvida, a bênção será muito grande. Pois bem, amado ouvinte, mas antes da oração, quero deixar aqui alguns versículos que se encontra na Santa Palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 1, o versículo de número 18, diz assim a Santa Palavra de Deus. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como purpura, como a lã se tornarão. Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Salmo 32, o versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Eis aí, amado e querido ouvinte, a santa palavra de Deus. Oraremos ao nosso Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença. Entro na Tua presença, ó Pai, agradecendo ao Senhor. Te agradeço por esta tarde, que assim nos concede Deus, nosso Pai. Te agradeço por este dia tão maravilhoso, mais um dia o qual podemos respirarmos o ar da vida, o fôlego de vida, mais um dia de oportunidades, que assim o Senhor nos concede para orarmos, para entrarmos na Tua presença, através da nossa humilde e simples orações. Grande Deus e Pai, a verdade é que falta palavras para sabermos como agradecermos ao Senhor. Agradecermos pela vida que segue, agradecermos pelas oportunidades
que o Senhor tem dado, agradecermos pelos livramentos grandes, livramentos pequenos. Em tudo nós damos graças a Deus. Glória a Deus. Agradecermos pelo nosso lar, pelos livramentos que tens concedido a todos nós. O livramento ao nosso lar, nossa casa, nossa família. Obrigado, ó poderoso Deus. Grande Deus e Pai, responde o clamor da tua igreja. Ó Deus, responde às nossas súplicas, como está escrito na tua palavra, no livro do profeta Isaías. Grande Deus e Pai. O Pai poderoso, que o Senhor é Deus, como os versículos que nós lemos no início desta oração. Glória a Deus. O Senhor chamando, convidando para o homem, a mulher, se achegar a Ele, a Deus, o nosso Pai. Venha, como está escrito, como os versículos que lemos no início desta oração. Venha, vamos refletirmos juntos, diz o Senhor, embora seus pecados seja muito terrível, a ponto de ser vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como uma pura neve, embora seja rubros, como purpura, como a pura lã se tornarão. O perdão, a aniquilação total do nosso pecado, a limpeza, a purificação da nossa alma, as nossas vestimentas espirituais. Deus branqueia, Deus limpa e lava com seu precioso sangue. Glória a Jesus. Como também Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Depois que Deus perdoa, depois que Deus aniquila, Deus não se lembra mais do velho homem que éramos antes, terrível. Glória a Deus. Deus não se lembra mais, não levará mais em consideração, perdoará e dará o grande livramento. E sem contar que é feliz, como o Salmo 32, versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Grande Deus e Pai, ajuda os ouvintes, alcança os ouvintes que têm orado conosco, esta oração do grande livramento. Meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno. Derropa agora mesmo as obras do gigante, derropa agora mesmo as obras do diabo, queima e destrói
os planos e projetos maligno, satânico e diabólico. Porque o Senhor é Deus que nos garante a vitória pelo poder do sangue derramado de Jesus Cristo, ali no alto do Gólgota, ali na cruz do Calvário. Poderoso Deus e Pai, o Senhor é Deus, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno, é o mesmo Deus poderoso. Glória a Deus. Confirma, Senhor. Confirma a grande bênção. Confirma a grande vitória. Porque nós estamos em cima de uma grande obra e nós não podemos parar. Passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra não passará. Ó Deus e Pai, que apresenta os cultos, as campanhas que prosseguem, os cultos convertidos em campanhas da Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Alcança, entra com providência, entra com salvação. Glória a Deus, porque o Deus o qual fazemos menções do seu nome ainda salva, ainda cura, ainda liberta. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno que fez, que fará muito mais. Só basta confiarmos tão somente em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Toma em tuas mãos meu lar, minha casa, minha família. Alcança também o lar dos ouvintes, sua casa, sua família. Dás o grande livramento. Tudo aquilo que foi armado, projetado, arquitetado contra este lar, contra esta casa, contra esta família, o Senhor venha jogar por terra. Está escrito em tua palavra, no teu santo evangelho, segundo João, capítulo 10, o versículo 10, o ladrão, o diabo, ele não sabe fazer outra coisa a não ser somente matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele se manifestou para nos dar vida e vida com abundância. Grande Deus e Pai, nós cremos no poder desta vida com abundância em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Grande Deus, queima agora as investidas do maligno, Senhor, toda obra diabólica, obras de doenças, enfermidades, setas, dardos inflamados. Grande Deus do maligno, queima agora mesmo toda a fúria do diabo, toda obra de bruxaria e de feitiçaria, de magia, vai queimando agora mesmo, porque o Senhor queima sim. Para isto Deus enviou o seu Filho maravilhoso, Jesus Cristo. Glória a Deus,
para pisar e esmagar a cabeça da serpente, o grande dragão vermelho que se chama o diabo. E com esta vitória de Cristo conquistada ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, hoje nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Grande Deus e Pai, entra mesmo com providência, confirmando a grande obra de curas divina, a grande obra de salvação das almas perdidas, a grande obra de libertação para os oprimidos, a grande obra da cura das enfermidades para todos aquelas que se encontram enferma no seu corpo físico, enferma na sua mente, na sua cabeça, enferma a sua alma, o coração da sua alma. Quantos que se demonstra feliz no seu exterior, mas o seu interior se encontra sofrendo, se encontra oprimida, se encontra escravizada, se encontra passando por processos tão difíceis. Quantos que sorrir por fora, mas a sua alma chora por dentro. Grande Deus, só o Senhor é Deus para entrar com providência e confirmar a cura. Quando falamos de curas, não apenas falamos de curas para o corpo físico, mas também para a cabeça, a mente e a sua alma, que é no campo espiritual. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, vai realizando a tua grande obra. Nós cremos no Deus do impossível. Aquilo que para nós é impossível, ó Deus, nós cremos no Deus do impossível, que Ele fará o impossível tornar possível quando nós exercemos a nossa fé, quando nós oramos, quando nós cremos. O Senhor fará o impossível tornar possível, porque o Senhor é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor de ontem, é o mesmo Senhor de hoje, é o mesmo Senhor eterno, poderoso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, aquele que era e que é, e que sempre será, para todo sempre, grande Deus do impossível. Aquilo que está sendo impossível para mim, torna possível. Aquilo que está sendo impossível para os nossos queridos e amados ouvintes, torna possível. Deus Todo-Poderoso, realiza sim a tua grande obra. Tudo aquilo que se encontra oprimindo, que se encontra causando danos, que se encontra causando sofrimento, que se encontra causando a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza, doenças, males e enfermidades, queima e destrói agora mesmo
pelo poder do teu sangue precioso, ó poderoso Deus. Clamamos com fé, crendo, ó Deus, na resposta das nossas orações, porque assim está escrito em tua palavra: clamas a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas muito grandes e firmes, vós que não sabeis ainda, porque é pedindo que se recebe, é buscando que se encontra, é batendo que a porta ela será aberta, em nome de Cristo, Cristo Jesus, Cristo o nosso Salvador. Abe canta labaia. Em nome de Jesus Cristo, confirma a grande obra de salvação, de curas divinas, de transformação, de fé, de milagres, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, quebra as cadeias, quebra as prisões, as algemas, os cadeados, os agrilhão no campo espiritual. Confirma a liberdade, confirma a libertação em Cristo. Ah, Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, quebra mesmo essas cadeias e confirma a grande libertação, como os versículos que lemos no início da oração, Salmo 32, o versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e nem quem não há hipocrisia. Grande Deus e Pai, responde sim o nosso clamor, responde as nossas orações, porque afinal de contas, meu Deus, glória a Deus, nós não sabemos como convém orar, afinal de contas, nós não sabemos como convém pedirmos, mas uma coisa eu tenho a plena certeza que o Senhor nos ouvirá, nos responderá, porque está escrito que o teu Espírito Santo é Ele que intercede quando estamos intercedendo em orações, clamando. O Espírito Santo está confirmando os nossos pedidos, as nossas palavras que falamos em orações ao nosso grande Deus Pai. Ele intercede por todos nós com gemido inexprimível. Grande Deus e Pai, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação aos que se encontram vigiando, aos que se encontram aguardando o grande arrebatamento que poderá acontecer a qualquer momento. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus e Pai, vai queimando, Senhor, vai destruindo as obras da frieza do diabo, o desânimo, a frieza, o desânimo, queima, meu Deus, porque não provém de Deus, não provém de ti a frieza, não provém de ti o desânimo, mas provém
do diabo para não buscarmos a Deus, para não orarmos fervorosamente na presença de Deus. Glória a Jesus. Vai queimando em nome de Jesus Cristo as obras do maligno, porque o Senhor é Deus, que fez e que faz e que fará muito mais, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Poderoso Deus, responda o nosso clamor, responda as nossas súplicas. O Senhor que não demora em cumprir a sua promessa, como julga muitos, ao contrário, Ele é paciente com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, dai-nos o grande livramento do nosso adversário, do nosso inimigo, que procura, ó Deus, tão de perto nos rodear, mas pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai, Ele está queimado, as suas obras malignas, satânicas, estão destruídas pelo poder do sangue precioso do meu Jesus. Grande Deus e Pai, estende as tuas mãos, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia de todos nós, tem de misericórdia da tua igreja, tem de misericórdia, ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo. Vivemos em dias tão maus, em tempos tão difíceis e trabalhosos, como está escrito em tua palavra, que os dias são maus, difíceis e trabalhosos, mas na presença de Jesus nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Podemos tudo, meu Deus, em Cristo Jesus que nos fortalece. Entra com providência em nome de Jesus Cristo, fazendo a grande obra em prol de todos nós, fazendo aquilo que está além do nosso alcance, faça aquilo que está além das nossas forças, da nossa capacidade. Grande Deus e Pai, entra mesmo com providência. Satanás, com as suas artimanhas, abecampa labaia, com seus planos macabros, com seus projetos satânicos, com as suas obras malignas, tenta contra todos nós. Mas está escrito em tua palavra, no livro da revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei de todo mal, que há de vir sobre todos que habitam sobre a face da terra. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Deus promete aqui em nos guardar de acordo como guardamos os seus mandamentos, conforme guardamos os seus mandamentos, conforme guardamos
a sua palavra, conforme obedecermos a sua palavra, Deus promete também em nos guardar, nos livrar, conforme guardamos a sua palavra. Como, ó Deus, está escrito que é o Senhor quem guarda, felizes são aqueles que têm os seus pecados, suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados, meu Deus e meu Pai. É obediência à tua palavra, obediência ao Senhor, ó Deus maravilhoso, a sua palavra, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que nós devemos guardarmos a tua palavra, andarmos na obediência a Deus, elevando os pensamentos a Deus, ligado com Deus, com os pensamentos voltados para o Senhor, para que em todo tempo, em todas as áreas, Ele venha nos dar o grande livramento, porque assim disse Jesus: se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Glória a Deus. Quem tem os meus mandamentos, que é a minha palavra, eles obedecem. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei para ele, diz o Senhor. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Grande Deus maravilhoso. Confirma mesmo, meu Pai, a grande bênção, a grande vitória. Saiba disto e saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, dos prazeres profano, carnal e mundano, do que amigo de Deus, tendo aparência de bonzinho, mas negando o seu poder. Afasta-te destes tais, diz o Senhor, grande Deus e Pai. Responde, Senhor, a nossa pequena e humilde e simples orações. Essa peleja é tua, Senhor. Esta batalha é do Senhor nosso Deus. É Deus quem batalha, quem peleja, quem guerreia e quem nos dá o grande livramento. Recebe a nossa pequena e humilde e simples orações. Obrigado,
por ter nos amado de tal forma, por ter nos amado de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho, para que um alto preço fosse pago por todos nós que crermos ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Deus deu a Jesus Cristo, o preço foi muito alto, foi preço de sofrimento, de sangue, de morte, glória a Deus, sepultamento, mas tudo isso, glória a Jesus, ao terceiro dia, Deus ressuscitou o seu Filho amado Jesus Cristo, nos dando o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Porque no Santo Evangelho segundo João, disse Jesus: não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus é tudo, é a porta, é a ponte, é a fiação, é a ligação que nos liga ao trono do nosso grande Deus Jeová. É o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai sem primeiro não passar por Ele, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Recebe, meu Deus, esta pequena e humilde e simples orações. Tenha misericórdia de todos nós. Recebe esta oração, continua conosco, abençoa esta obra, o corpo de membro desta obra, os novos convertidos e os visitantes, aqueles que têm entrado pela porta desta santa igreja, que eles possam serem ricamente abençoados. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, faz desta obra teu próprio socorro, teu hospital de emergência e trauma espiritual. Entra com providência, confirma o teu milagre, abençoa em nome de Jesus, recebe também a oração dos ouvintes, dás a vitória em nome de Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é o agir de Deus. Deus está trabalhando, amado ouvinte. Deus está agora mesmo derrubando muros, derrubando muralhas, empecilho, impedimento. Tudo aquilo que estava impedindo, atrapalhando, Deus já derrubou, já jogou por terra. Creia, amado ouvinte. Creia, que se você crer, você tomará posse da bênção, porque tudo só será possível ao que crer. Deus abençoe, tenham todos um ótimo dia. Não se esqueça, contribui para com esta obra, honre esta obra, porque esta obra é de Deus, amado e querido ouvinte. Aqueles que honram esta obra com a sua contribuição, seja com qualquer valor, com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus prosperará, dará a recompensa, porque agindo este Deus, quem impedirá? Amém? Deixa que o Espírito Santo brade e fale em seu coração
e quando ele falar, obedeça tão somente. Deus abençoe e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo.